Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 3, que diz assim: A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comeres de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis e nem tocareis nela, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dela comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedora do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu, e abriu-lhes então os olhos deles, ambos. E percebendo que estava nu, cozeram-lhe folha de figueira, fizeram para si cinta. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus. E o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse, perguntou: Onde está? Deus é surpreendente, né? Onde está? Até parece que ele não sabia, não é verdade? Respondeu: Ouvindo a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós vemos desde o princípio que tudo que Deus quer para os seus filhos, para as suas criaturas, não é nem só para os filhos, é para os filhos e para as criaturas, para tudo que ele fez. Ele quer o melhor. Deus plantou um jardim para que nós não tivesse trabalho assim forçado, para ter uma vida, um mar de rosa. Tudo bem que a rosa tem seus espinhos, né? É, uma vida abençoada, regalada, com tudo. Mas aí depende de nós, porque tem gente que diz assim, você avisa ele e ele diz, eu tenho uma promessa. Como que a pessoa que tivesse promessa não precisasse de vigiar? Não, eu não estou preocupada com isso não, porque eu vim para essa terra, porque eu tenho uma promessa. Deus me fez uma promessa nessa terra. Deus fez promessa. Deus tem promessa para todos. Só que Deus disse que é para a gente vigiar. Vigiar. Estava ali no jardim. Satanás usou aquela serpente. É que, como eu sempre falo, Satanás, ele é um espírito. Ele precisa de um ser vivente para ele usar. Para ele usar. E ele usou aquela serpente. É, ele usou aquela serpente. Por quê? Porque o Satanás, ele é observador. Ele sabe que ele não tem o mesmo poder que Deus. Então, é como sempre a pessoa diz, quem tem perna curta sai na frente para chegar no tempo certo, né não? É assim que tem que fazer. Então a serpente começou a observar que aonde estavam os olhos da mulher.
que ela está observando? Olha o olho dela onde tá tinha tanta fruta no jardim, mas o olho da mulher estava exatamente naquela fruta que Deus disse que não é para comer. E hoje é diferente. Deus disse não é para fazer, mas os nossos olhos sempre tá naquilo que Deus disse que não é para fazer. Parece que é mais agradável, é mais incitante. É o Satanás que faz isso. Se você está vendo que você é fraca, que você não pode com aquele negócio, sai de perto. Corre enquanto é tempo. Não fica aí não, tu sabe que a carne é fraca. Tu vai ficar enfrentando para quê? Sai de perto. Sai da francesa, sai de fininho. Mas não fica perto não. Sabe o que meu pai dizia em relação a homem e mulher? Que não existe mulher difícil, existe mulher mal cantada. E assim mesmo é pro Satanás. Satanás vem e te oferece uma coisa que tu tanto quer. Aí hoje tu diz não. Aí amanhã tu diz não. Aí tu começa a pensar. Sabe, pensando bem, eu já lutei tanto, eu já perseverei tanto e nada aconteceu. Ah, eu posso aceitar e depois eu peço perdão para Deus e volto de novo. Só que às vezes não tem tempo de voltar mais. É aí que tá. Porque a nossa bênção depende da nossa obediência. Sabe, Deus faz promessa para nós, mas Deus nunca diz, ó, tu vai passar por esse caminho aqui, que tem tanto espinho, tu vai subir essa montanha, tu vai descer montanha, tu vai andar em estrada que tem muita pedra, que tem muito espinho. Ele não diz esses detalhes. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele disser, nós vamos desistir. A gente não vai perseverar. Tanto é que quando ele tira o povo do Egito, ele não leva o povo pelo um caminho aonde tinha guerra, porque ele está sabendo que o povo que ele tirou era escravo. Escravo não sabe lutar, não sabe pegar num ferro, numa espada. Ele levou pelo caminho do mar. E é assim que Deus faz com a gente até hoje. A gente pensa, não, mas eu tenho a promessa, eu não preciso me preocupar. Precisa. Aí é que a gente tem que se preocupar mesmo, porque o Satanás, o demônio, o chifrudo, o rabudo, ele vai fazer de tudo para que nós não tomamos posse da nossa promessa. O que tem de pessoa, de cristão desviado, nasceu dentro da igreja, mas está mais frio, frio não, está mais morno do que um ferro quando tu tira ele da tomada, que já tem 1 hora que ele foi ligado. Quer dizer, já gelou. Já gelou. E Deus diz que aquele que está morno, ele está a ponto de vomitar, porque ele prefere que esteja frio do que esteja morno. O morno ele não gosta. O morno, qual é o morno? É aquele que conhece a palavra, mas está por aí. Ai, tu não é crente? Que crente? Não, eu estou desviado. Eu sou a desviada, eu sou um desviado. Não sou crente mais, não. Fiquei tanto tempo aí, ganhei o quê? Não ganhei nada. Claro, tu não quer perseverar. É desde o começo do mundo. Deus foi expressa, foi muito direto. Dessa árvore aqui não pode comer, não pode nem tocar. Mas aí, enquanto Adão trabalhava, é isso que minha mãe dizia, tá sempre que os conselhos da nossa mãe é uma benção, né, do nosso pai. Filho, ouve o conselho da tua mãe, do teu pai, para que tudo te vá bem. E Deus vai acrescentar ano de vida e paz sobre o teu dia na terra. Minha mãe dizia assim, ó, mente vazia é oficina do diabo. E é verdade. Quando a mente está vazia, a gente começa a pensar, meu Deus, ai, meu Deus, começa a pensar coisa que não deve. Então, quando não tiver nada para fazer assim, sabe que tu vê que a tua mente está vazia, tu fala, meu Deus, não posso deixar. Senhor, coloca a palavra na minha boca e tu começa a glorificar, glória a Deus, aleluia, só no pensamento. Mas começa a glorificar o nome do Senhor, começa a dizer que tu ama Ele, começa a dizer que Ele é maravilhoso, mas não deixa a mente vazia. Entendeu? Começa a meditar na palavra que tu leu, começa a meditar versículo por versículo. Faça alguma coisa, mas não deixa ela ser vazia, porque tu vai começar a pensar coisa que não deve. Vai começar a olhar para onde não deve olhar. E a mulher estava ali. Por que Adão também não deu um trabalho para essa mulher, para ela fazer? Eu sei, porque que ele não levou ela para botar nome nos bichos com ele. Porque senão, em vez de cavalo, ela ia dizer que era macaco.
em de ver que era jumenta, ela dizia que era galinha. Ela ia colocar, ela que ia escolher o nome, ela não ia deixar, porque nós somos assim. Quando a gente chega, gosta de dominar território, a gente marca território, isso aqui é meu. A gente já marca nosso território ali. A gente tem um negócio que a gente domina mesmo, só Deus na nossa causa. A gente domina e Deus sabe como é que nós somos. E o homem? Não, vou deixar ela aí descansando. Deixa ela aí apreciando, brincando, ensinando o papagaio a falar, vendo os periquitos aí fazer a festa, vendo os viadinhos aí pulando de um lado para o outro, os macaquinhos pulando aí. Deixa ela descansar. Eu não sei se foi melhor ele deixar ela descansar ou se foi melhor acontecer o que aconteceu. Mas até hoje nós estamos pagando o pato desse negócio, não estamos, não? Estamos pagando e vamos pagar pro resto da vida. Mas tem jeito para a gente não conseguir, não ficar assim, sabe? Pagando junto com tudo. Nós podemos ser obedientes. Ainda é tempo de obedecer. Ainda é tempo de fazer aquilo que Deus mandou. Porque tu viu o preço. A serpente, eu imagino a serpente que nem um calango, que nem um jacaré. Tinha aquelas patinhas, isso eu imagino. Não é? Porque Deus disse, tu vai se rastejar o teu ventre, então significa que ela tinha patinha, que ela andava assim. É, vai ser inimizade entre tu e a mulher, para toda a vida. E o homem, quando Deus diz assim, tu comeste da fruta, foi a mulher que tu me deu. Olha, a mulher te deu, mas a mulher enfiou a fruta de goela abaixo no homem para ele comer. Tu come ou tu come? Não. A mulher só ofereceu aqui, meu amor, come. E ele comeu, porque ele amava tanto a mulher. Ele disse, não, se ela se for, eu vou também. Então é melhor, já estou tudo no mesmo barco. Se ele comeu, se ela já comeu, eu vou ter que comer também. Para ela não pagar sozinha, paga os dois juntos. Por que ele não disse eu comi? Ele tinha que dizer que era mulher. Não é verdade? Ele comeu porque ele quis. Foi a escolha dele. Nós temos escolha. A pessoa pode vir oferecer para você o que ela quiser. Depende de você. Aceitar ou não aceitar. Eu só quero o que é bom. É igual aquela pessoa. Ai, porque o pai tinha problema de coração, a mãe tinha problema de coração, a avó tinha. É herança. Olha só. É herança hereditária. Eu rejeito, não quero. Eu só quero o que é bom. Pode até ter, mas eu não aceito esse negócio de hereditário na minha vida. Eu rejeito. Eu rejeito, não quero. Eu não quero. Eu quero o que é bom. Eu costumo dizer que meu marido é um médico. Se tu disser para ele que tá sentindo alguma coisa, ele já te dá um diagnóstico. Eu falo que quem tem essa enfermidade aí que tu fala é o Satanás. Eu tenho é saúde, porque quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pela sua pisadura nós somos saradas. E eu tomo posse dessa palavra. Mas eu falei, não quero saber, eu tenho a saúde. E é assim que eu vivo. Eu tenho a saúde. Meu médico até pergunta assim, tu tá morando na Bélgica ainda? Eu digo, tô. Porque eu não te vejo. Se eu não tenho nada, não tô sentindo, não tô enfermo, o que eu vou fazer lá? Pra olhar pra cara do doutor? Não, não tem dinheiro pra jogar na lata do lixo. Tudo bem que a gente recebe aqui uma boa parte, né? Mas mesmo assim, eu não gosto de ir no médico, não gosto de médico, não gosto de ir no médico, não gosto. Não gosto desse negócio, eu gosto de ficar bem. E é assim. Então, para de ficar dando ouvido para a serpente, porque tu vai entrar numa porta, num caminho sem volta. Ai, mas é minha amiga. Olha como a serpente vem. Ai, quer dizer que Deus disse que tu não pode comer da árvore do jardim. Não, Deus disse que da árvore que está no meio do jardim dela não pode nem comer, nem tocar, mas das outras podemos comer. Ou seja, a pessoa já vem apimentando, sabotando a outra pessoa. Se você não tiver discernimento, tu vai cair que nem um patinho na lagoa. Entendeu? Ai, não, sabe por que ela falou isso? Porque ele sabe que no momento que tu comer da fruta da árvore do conhecimento, tu vai ter sabedoria que nem Deus. Tu vai ter discernimento que nem ele. Já quero ser igual a Deus. Ai, não. Ah, é? É. Então tu não vai morrer, não. E nós sabemos que na hora que a gente enfia o pé na jaca, pisa fora do caminho,
A primeira coisa, qual é a primeira coisa? Se tu vai para a igreja, é mesmo que jogar um balde de água fria. Ai, não quero ir para a igreja, não. O inimigo diz, tá vendo? Tu vai fazer o que lá? Lembra o que tu estava fazendo ontem? Lembra? O acusador começa ali, ó. Ele te leva, te ajuda, tu chega lá, ele te mostra, porque ele não te força. Ele te mostra, é você que vai. Aí todo dia ele fala. Mas é você que vai porque você quer. Você se deixa seduzir porque você quer. É a gente que quer. Porque ele não sai arrastando, vai, porque vai, porque vai. Não, é a pessoa que quer. Quer dizer que ele disse isso. Não, quando tu comer, tu vai ver, os teus olhos vai se abrir. E como Deus, tu vai ter sabedoria, conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tu vai ser igual a ele. E aí, comeram. Comeram e a serpente ficou feliz demais. Eita, caíram mesmo, tá vendo? É assim que ele faz. Ele tenta dali, ele coloca uma pessoa muito amável do teu lado. Nossa, mas aquela fulana é minha amiga. Ai, mas aquele fulano é meu amigo, ele só fala coisa maravilhosa. É lógico que o demônio já não chega falando coisa ruim, não. Ele chega falando coisa que tu quer ouvir. E é por isso que a pessoa cai. Porque se o inimigo já chegasse falando coisa que tu não gosta de ouvir, tu ia ficar dando ouvido? É claro que não. Não. Eu não falo, meu ouvido não é lata de lixo. Me poupe, me mira, mas me erra. Não quero saber desse negócio. Quando a pessoa já chega com fofoquinha, porque não sei o que, porque não sei o que. Do jeito que ela fala mal da fulana pra ti, ela vai falar mal de tu pra fulana também. O que tu tem que fazer? Corta. Olha, tu me desculpa, mas eu não quero escutar esse negócio. Não quero escutar esse negócio. Deus disse que é pra eu fazer assim. Não, mas assim é melhor. Desse jeito, olha, Deus disse que é para eu fazer assim, e eu vou fazer assim. É por isso que tem muita gente que diz que eu sou muito. Não, tu é muito radical. Tu é muito dura. Não é radical. Deus disse que é para eu fazer assim. E se eu obedecer Deus, aquele que se levantar, se você obedecer Deus, aquele que se levantar para tentar te podar, Deus arranca do teu caminho. Quer ver? Olha para trás. Quantas pessoas já não saiu do teu caminho? Por que era? Era tudo enviada do Satanás. Não é porque é boa, não. Era enviada do inimigo. E aí Deus, quando tu não obedece, Deus fala, porque Deus te ama tanto, Deus levanta um muro. Aqui tu não passa. Pronto. Aí tu diz, mas meu Deus, o que está acontecendo? Que eu queria chegar perto da fulana, mas não dá. Tem um muro entre mim e ela. Foi Deus que levantou. E não traz para dentro de casa aquilo que Deus já tirou. Porque tu vai te arrepender amargamente. Tu vai te arrepender. É Deus que separa o trigo do joio, o bode das ovelhas. Ele separa, ele não deixa ficar junto, porque o bode vai quebrar a cerca e ainda vai dizer que foi a ovelha que quebrou. Bichinha tão calminha, tão mansinha, vai dizer que foi ela. E aí, como ela é tão gentil, ainda vai levar culpa na costa. Vai levar, porque tem costa larga, vai levar. Então, obedece, faça somente aquilo que Deus mandou, não queira inventar. Aí, quando eles descobrem, tá vendo só? Que para ter vida com Deus não precisa pecar, não. Para ficar vendo coisa que não deve. É só orar e pedir para Deus. Aquilo que tu quer que Deus te revela, tu não precisa fazer aliança com Satanás, não. Deus sabe mais do que ele. Então, fica do lado de Deus. Quer saber das coisas? Vai ora no secreto. E pede para Deus te revelar, que ele vai te revelar. Não precisa fazer aliança com o inimigo. Não. Ai, se não pode com ele, se junta com ele. O maior é Deus. Então se junta é com Deus. Faça aliança é com Deus. É com ele que nós temos que fazer aliança. Porque quem está do lado de Deus é sempre vencedor. Sempre vencedor. Tu pode ser tu sozinha e ter meio mundo de gente contra você. Mas se você fizer aquilo que Deus mandou, tu vai ver cair um por um que nem dominó. Que nem castelo de dominó. Caiu. Se tu tirar uma peça, cai tudo. É chibatada para todo lado. E aí, quando o homem e a mulher vê que estão nu, vão se esconder, fazer roupa de folha de figueira e vão se esconder. Por acaso, alguém pode se esconder de Deus? Se tu descer lá para a profundeza da terra, ele sabe que tu tá lá. Se tu subir, ele tá lá. Não tem um lugar que Deus não pode nos ver. Em todo lugar que você tá, ele tá. Os olhos dele tá sobre você, tá sobre nós. É muita inocência, porque ele cauteriza a mente da pessoa, tira o entendimento, sabe? O Satanás faz um ninho de serpente no cérebro da pessoa, que a pessoa fica com a mente cauterizada, já não raciocina.
Quando ela cai em si de meu Deus, eu não acredito que eu fiz tanta coisa desse jeito. Ela fica como, meu Deus, como é que a pessoa acreditava num negócio? Hoje, tem coisa que eu já fiz na minha vida que eu digo, eu não acredito. Parecia que não era eu, sabe? Não era eu. Como é que eu botava um pedaço de pau em cima da mesa e acreditar que um pedaço de pau podia me dar aquele negócio? Mas Deus via a minha inocência, viu que eu não tinha entendimento e que eu acreditava que era Deus mesmo que fazia. E eu acho que é por isso que ele fazia o milagre. Porque ele fala, ela não sabe, mas eu vou me revelar para ela. Pede para Deus se revelar. E aí tu vai falar para aquela pessoa que está adorando um pedaço de pau. Sabe o que vai acontecer? Ela fica com raiva de você. Então, tenha sabedoria. Ora para Deus abrir os olhos dela, dele, que dê entendimento e ele vai saber que pau só serve para fazer fogo, para fazer comida. Lenha no fogo ali, negócio. Entendeu? Ora para Deus. E aí, quando Deus todo dia... Olha só, tu já imaginou todo dia Deus tá lá no teu jardim, te visitando? Todo santo dia? Na viração do dia, estava Deus lá. Olha só, que maravilha. Eita, glória a Deus, aleluia. Aí chegou, chamou o homem. Onde você está? Eu estou aqui escondido. Eu ouvi a sua voz e me escondi. Tu comeu da árvore do que eu falei que não era para comer? Ai, Senhor. A mulher que tu... Olha essa mulher. A mulher que é tão boazinha, né? Nós somos tão boazinhos, né? Eita, Jesus, tem misericórdia de nós. A mulher que tu me deu e eu comi. A mulher disse, não, foi a serpente. Quer dizer, ninguém quer ficar com a culpa. Não. Foi a serpente que disse que era para mim comer. Que aí eu ia ficar sabidona igual o senhor. Igualzinho. O senhor ia ter sabedoria. E eu comi. Foi. Pois agora tu vai pagar o pato. Ou seja, Deus perdoa, mas ele não livra nós das consequências. Por quê? Porque se ele passar a mão na nossa cabeça, a gente vai continuar fazendo burrice. Vai continuar enfiando o pé na jaca. Então, por isso, tem as consequências. Tu vai fazer a coisa errada, mas tu sabe que tu vai pagar o preço. Todos nós, sem exceção. Eu não sou melhor do que você porque eu estou falando isso aqui, não. Eu estou no mesmo barco. Eu sou ser humano. Não existe ninguém perfeito. Não, a gente é um esforço diário para nós nos manter no caminho, na obediência, fazendo aquilo que Deus manda. Não é porque somos perfeitas, não. Porque se eu fosse perfeita, Deus já tinha mandado o passaporte. Sobe, porque tu não pode ficar aí mais, não. Porque se tu ficar aí, tu vai se estragar. É andando dia a dia, perseverando, jejum e oração e jejum, para poder se manter no caminho do Senhor. Porque não é nada fácil, mas é o melhor. É o melhor. E o inimigo vai fazer de tudo para nos desfocar, para nos descaminhar. Tira os olhos daí dele, olha para cá. Olha aqui que eu estou fazendo a tempestade, balançando as mãos. Olha para mim. Ele vai fazer de tudo para você olhar para ele. Come disso aqui. O que é que tu quer mesmo? Eu posso te dar tudo que tu quiser. Tu sabia que o Satanás já falou isso para mim? Ele já falou para mim. Antes de Deus me chamar, ele disse para mim, ó, se tu fizer bem aqui, botar um copo de cachaça bem ali naquele cantinho ali, ó, lá naquele cantinho, um copo de cachaça, uma vela, acende lá, que tudo que tu quiser eu te dou. Eu falei, mas tu é mentiroso mesmo, né, bichinho? Tu mente que nem sente, é? Eita, mas tu mente. Mente. Não quer saber esse negócio, não. No sonho, ele se revela no sonho. Copo, cálice de ouro, de sangue. Olha, se tu beber, tu tem parte comigo. Se tu não beber, tu não tem parte comigo. Eu falei, eu não bebo sangue. Não, eu detesto sangue. Sangue só o meu que tá no meu corpo. Então, se tu não beber, tu não tem parte comigo. Falei, não tem não. Porque a minha aliança é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tu tá pensando, o inimigo fala mais com a gente do que Deus. Ele tá o tempo todo soprando, porque ele não tem a inteligência de Deus. Ele não tem a sabedoria de Deus, mas ele é perseverante. Ele é incansável. Ele não desiste, ele tá o tempo todo, vacilou, ele entra. Ele não pede licença, ele não pede licença. Vacilou, tu abaixa um pouquinho a guarda, ele já tá lá dentro. Já tá ali, rodopiando ali, bombeou, ele entrou. Então, seja sábio. Não empresta teu ouvido para as serpentes. Não, dá teu ouvido para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Toda a atenção dá para Deus.
E fecha teu ouvido, fecha a porta da tua casa contra o inimigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque aí tudo que tu quiser, Deus vai plantar um jardim, Deus vai transformar o teu deserto no oásis, Deus vai fazer aquela tua solidão como o jardim dele, regado e cuidado. Tudo que tu quiser, ele vai te dar, mas para isso tu tem que ter obediência, perseverança e não desista, porque aquilo que tu pediu vai chegar. Glória a Deus, é tempo de bênção. É, aleluia, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Muito obrigada, meu Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado deste celular, meu Deus. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela vai ser curada, que ela vai ser liberta de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha ser livre, venha ser liberta, que ela venha dar ouvido, é para o Senhor Jesus, que ela venha dar atenção, é para o Espírito de Deus. No nome do Senhor Jesus, Pai, tampa, Pai, o ouvido dela contra a voz do Satanás e abre para ti, Senhor. Abre, Senhor, os olhos das pessoas, dá entendimento, dá sabedoria, batiza com teu Espírito, Senhor. Sela o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Pai, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, espírito de inveja, espírito da fofoca, espírito da calúnia, toda oração contrária, toda praga, toda maldição hereditária que vinha de geração para geração, seja quebrada, seja desfeita, seja anulada. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, Senhor, esse espírito da depressão, esse espírito do autismo, esse espírito do câncer, do medo. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, espírito do medo, espírito do câncer, espírito do pavor noturno. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor repreende, Senhor, esse demônio da pombagira, esse demônio espírito da prostituição, esse espírito da enxucaveira, da Maria Mulambo, da Zé Pilino, da Jezabel, do tranca-rua, seja removido esses demônios para o fundo do abismo, para nunca mais sair dali, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vai batendo em retirada todos esses demônios que tiram as pessoas de dentro da igreja e leva para o mundo do crime, leva para o mundo das drogas, leva para o mundo da prostituição, no nome do Senhor Jesus Cristo, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus, Satanás, eu te repreendo agora, vai batendo em retirada da casa, da família, dos projetos, da finança, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, no nosso local de trabalho, para remover esse espírito da inveja desse local de trabalho, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, para remover toda a seta maligna do inferno que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desses hospitais, para tocar em cada paciente, para curar, para remover desse leito de sofrimento. Envia, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, no nome do Senhor Jesus, da onde tiver um sofrendo, que o Senhor esteja tocando do alto da cabeça a planta dos pés e restaurando a saúde e dando alegria, dando paz para o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.